Voltou. Pronto. Voltou, tá ótimo. Agora sim. Agora, gente, que live cheia de emoção, Gabi. Inesquecível. Deu? Olá, oi Daiane, pessoal chegando, pessoal chegando. Larissa, conta pra gente, como que surgiu o direito ao esquecimento? Como é que é algo que já está pacificado? Conta uma história ligada, conta a história do direito ao esquecimento pra gente. A gente começar falando sobre o direito ao esquecimento. A nossa vida atual é uma enxurrada de informações, né? Informação para tudo quanto é lado. A gente respira informação, acorda com informação, é uma loucura. Então, na nossa sociedade atual, a gente tem a regra do lembrar. Não existe mais essa questão do esquecer. E como é que fica o homem no meio disso tudo? É o homem um ser social, que ele almeja não querer ser julgado, almeja querer ser aceito, tem uma boa posição social, ser respeitado e visto. Ele não quer que fatos do passado dele sejam lembrados hoje, no momento atual. Só que o que acontece? Algumas coisas do passado vêm à tona. E quando vem à tona, né, a gente invoca o direito ao esquecimento. Para a gente iniciar essa conversa, apesar do direito ao esquecimento parecer ser algo extremamente atual, eu quero dizer para vocês que ele não surgiu agora nessa nova era da internet, das redes sociais, da tecnologia, dessa velocidade de informação. O direito ao esquecimento, ele é uma construção jurídica baseada em casos concretos. Então, essa nova era do excesso de informação, ele só serviu para colocar o direito ao esquecimento em foco, né? Então, para eu demonstrar que o direito ao esquecimento, ele é uma construção da história, uma construção jurídica que veio da história, eu escolhi dois casos para falar para vocês. O primeiro caso foi um caso decidido pela Corte da Califórnia, que aconteceu em 1931. O que é que fala esse caso? A senhora de nome Gabriele, ela era uma prostituta e ela também foi acusada de homicídio. Só que o que foi que aconteceu? Ela foi absolvida desse homicídio e ela casou, foi ter uma vida honrada, foi absolvida, teve filhos. Só que quando a vida dela estava muito tranquila, um produtor de filme resolveu contar a história da vida dela. Olha que situação. Então, o marido dela entrou na justiça contra esse produtor desse filme. E a Corte da Califórnia, ela decidiu tá tudo pouco. Então, e a Corte da Califórnia decidiu o seguinte, que o produtor deveria reparar ela, deu direito para ela dano moral. E apesar de ele não falar de forma clara sobre o direito ao esquecimento, ele entendeu, ele não falou de uma forma clara sobre o direito ao esquecimento, mas a Corte defendeu o direito à privacidade. Na Europa também nós temos o caso Lebar, que foi julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão. O que fala esse caso? Gente, Lebar é uma cidadezinha na Alemanha. E nessa cidade, alguns soldados alemães, eles cometeram um crime de latrocínio, certo? Só que um desses soldados, ele passou só 6 meses na prisão. E quando ele estava saindo da prisão, ele descobriu que ia ser feito um comentário sobre esse caso. Então, ele entrou na justiça alegando que esse documentário ia prejudicar a ressocialização dele e ele não queria que citassem ele nominalmente. Então, primeiramente, o pedido dele foi indeferido pelo tribunal. Mas aí o tribunal resolveu olhar o documentário e decidiu que, de fato, se o documentário fosse colocado na mídia para as pessoas, ia prejudicar a ressocialização dele.
Tem outro caso também, que é o que reafirmou o direito ao esquecimento, que é o do Mário Consteja, mas eu vou deixar para falar ele no final da nossa live, tá? E o que seria, gente, esse direito ao esquecimento? Esse direito a ser esquecido, esse direito a ser deixado em paz. Eu gosto muito dessa expressão, direito a ser deixado em paz. Gente, o direito ao esquecimento é o seguinte: é um direito de não ser lembrado por um fato passado que você considera que é vergonhoso, você considera que é embaraçoso. Esse fato vai lhe causar vergonha nesse momento presente. Que esse fato ele vai prejudicar a sua reputação perante as pessoas. E esse direito ao esquecimento, mesmo que esse fato seja verdadeiro, mas ele é do passado e no momento presente ele vai te causar algum prejuízo. Prejuízo na sua vida social, no seu trabalho, na sua vida afetiva e o que seja. As pessoas contrárias ao direito ao esquecimento dizem muito que o direito ao esquecimento é que a pessoa invoca ele porque ele quer reconstruir a sua história, reescrever a sua história de modo que ele faça recortes e só coloque para o outro aquilo que ele acha justo que o outro saiba. Só que eu digo de antemão que o direito ao esquecimento não é isso. Vamos focar nessa ideia. Fatos pretéritos relativos ao passado de alguém que quando vem ao presente, socialmente, no trabalho, na vida afetiva, o que quer que seja. Entendido o que é o direito ao esquecimento e abrindo a mente para a gente receber esse direito, saindo daquela ideia de que ele é censura, ou então liberdade ao direito de informação, expressão, algo do tipo, eu chego à tutela jurídica. Gente, vamos para o país. Existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal que ela fala de forma clara sobre o direito ao esquecimento, que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Esse enunciado, ele é uma orientação doutrinária baseada no Código Civil e numa defesa ao direito de personalidade. E, de uma certa forma, ele diz o seguinte, que ninguém é obrigado a conviver para sempre com erros do passado. Após esse enunciado, nós temos a lei 2000, a lei denominada de Marco Civil da Internet, que ela surgiu em 2014. Então, essa lei, ela estabelece princípios, garantias, deveres, direitos para o uso da internet no Brasil. Existe um artigo nessa lei, o artigo 7º, inciso 10º, que ele fala o seguinte: ele assegura ao usuário a exclusão definitiva de dados pessoais ao término de uma relação contratual. Algumas pessoas da doutrina falam que esse artigo 10º ele fala sobre o direito ao esquecimento, é uma espécie de direito ao esquecimento. Só que a outra parte da doutrina diz que não. É só um direito do titular dos dados poder retirar aqueles dados de uma determinada situação após o término de uma relação contratual. Esse artigo seria mais uma espécie de defesa do direito à privacidade. Não seria um direito ao esquecimento propriamente dito. E essa nova lei de proteção de dados que chegou agora, ela fala alguma coisa sobre o direito ao esquecimento? Essa lei nova que chegou cheia de coisa nova para a gente estudar, uma lei super interessante que, ao meu ver, deveria ter chegado antes, né? Mas, enfim, chegou agora. Então, ela orienta o microsistema de proteção de dados pessoais, buscando conferir mais segurança e responsabilidade ao fluxo de dados do nosso país. Ela se fundamenta no direito à privacidade, liberdade de informação, expressão, a autodeterminação informativa. Também ela protege a intimidade, a vida, a intimidade, a honra, a imagem. E o artigo 2º traz todos esses fundamentos que são principiológicos, mas, por incrível que pareça, ela não faz uma menção expressa ao direito ao esquecimento. Mas vamos raciocinar junto.
direito à interpretação, certo? Esses princípios que a lei traz, se nós formos interpretá-los, eles defendem a privacidade a privacidade, direitos de personalidade. Então, essa lei, ela traz uma tendência de proteção ao direito ao esquecimento. Ela chegou agora, então vamos esperar isso acontecer, né? Eu achei essa lei muito interessante. Então, o nosso país, ele não tem uma tutela específica sobre o direito ao esquecimento, mas essa lei de proteção de dados, eu vejo que ela tem essa tendência protetiva. E apesar de não ter alguma lei positivada ainda sobre o direito ao esquecimento, existe muita decisão judicial, muita jurisprudência sobre isso. E na União Europeia? A União Europeia, né, tem a lei que fala sobre o regulamento de produção, de regulamento geral de dados, que chegou agora chegou em 2016, agora não, perdão. E ela trata acerca da proteção no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Essa lei a Europa, como sempre, na vanguarda, né? Dizem que a lei de proteção de dados do nosso país, ela foi inspirada nesse regulamento da União Europeia. E esse regulamento da União Europeia, no artigo 17, ele trata de forma clara sobre o direito ao esquecimento. Ele também trata o direito ao esquecimento, chama o direito do esquecimento de direito ao apagamento de dados. E ele fala o seguinte, que os dados, ele pode requerer o apagamento desses dados e a quem ele requerer não pode demorar a pagar. Mas com que fundamento? O fundamento seria que esses dados deixaram de ser importantes. Não faz mais sentido deixar esses dados permanecerem no sistema. E interessante que o regulamento da União Europeia, ele protege o direito ao esquecimento e ele também traz os limites ao direito ao esquecimento. Seriam esses limites ao direito ao esquecimento? O interesse público, se esses dados eles são relativos a alguma espécie de domínio público, se esses dados são necessários a um procedimento judicial e administrativo. Então, a defesa do direito ao esquecimento e na própria lei já se traz os limites ao exercício desse direito. Muito interessante isso. Aí, eu já falei para vocês o seguinte, vocês estão entendendo a trajetória? Já falamos da história, do que é o direito ao esquecimento. Seguimos para a tutela, falamos do Brasil e da Europa. E agora eu chego no ponto principal da nossa live. A colisão entre direitos fundamentais. É a parte importante. Eu tenho uma pergunta, minha amiga. Eu até perguntei se melhorou ali, estava dando um retorno. Tem uma pergunta? Vamos, né? Eu tenho uma pergunta. Tire uma dúvida. Minha amiga, com relação a esse regulamento lá da União Europeia, que você acabou de citar, que protege os dados, ele se aplicaria aqui no Brasil também? Esse regulamento é conhecido pela sua extraterritorialidade. Então, assim, se existe alguma empresa no Brasil, alguma filial, alguma empresa do Brasil na Europa, entendeu? Que trata sobre, um exemplo, dados de um cidadão europeu, a essa empresa do Brasil, se a gente adequa esse regulamento. Então, qualquer empresa, onde ela estiver, se ela tratar sobre dados de um cidadão europeu, a ela se aplica esse regulamento. Super interessante isso, né? Então, esse regulamento sensacional. Trata sobre o direito ao esquecimento, traz os limites e ele é global, porque ele se aplica também a outros países, caso esse país trate de alguma coisa relacionada a dados de um cidadão europeu. Top! Temos mais perguntas aqui dos participantes.
É o marido da Gabi, bacana, seja muito bem-vindo. Quanto aos dados do contato do cliente e para notas fiscais, eles também estão inclusos neste direito? Obrigado pela participação. E aí, minha amiga? Vou dar a minha opinião. Os dados do cliente. Vamos lá. Esses dados do cliente estão relacionados a algum interesse público? Relacionados a Boa. nenhum interesse público. E eles não são abrangidos por esse direito, né? Porque, enfim, quando a gente trata do direito ao esquecimento, algumas coisas, alguns parâmetros a gente tem que utilizar. Eu trouxe alguns parâmetros através dos estudos que eu vi. Então, esses parâmetros, né, que a gente tem que analisar seriam um interesse público atual, presente, um interesse público que seja relacionado a memória do coletivo, que essa informação ela traga um benefício ao público. Então, assim, ao meu ver, Larissa, né, através dos meus estudos, as notas fiscais de um cliente, ao meu não tem interesse público nisso, mas se essas notas fiscais, a priori não tem interesse público, mas se essas notas fiscais, um exemplo, área para um processo judicial ou administrativo, aí a gente não pode invocar o direito ao esquecimento. A verdade é que o direito ao esquecimento ele é um direito muito complexo e conforme só os parâmetros do caso concreto e aquelas minúcias é que a gente vai saber se ele vai poder ser aplicado ou não. Boa, boa, excelente. Porque tem muitos dados envolvidos, né? Se a gente imaginar segurança pública, dados que são essenciais para a saúde pública, por exemplo, na pandemia, a gente poderia imaginar que o governo ele pode ter acesso a mais dados nossos e nós não podemos alegar determinados direitos porque realmente esses dados são necessários para a gestão do momento, né? Para políticas públicas. Bacana, Larissa. Legal. Boa. Tá para colisão, gente, vamos lá. Eu acho, às vezes, a colisão, vamos uma atenção nisso, porque esse negócio de colisão de direitos fundamentais é complicado. Então, o direito ao esquecimento, ele instaura um conflito. Um conflito, vamos lá, entre a intimidade, a honra, a vida privada, a imagem de uma pessoa individual e liberdades e direitos de um coletivo. É inevitável não haver colisão entre direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais, eles estão lá no sistema, eles estão lá no sistema integrado, certo? Então, e eles se comunicam. Então, é inevitável eles não se colidirem em um momento. E como que a gente resolve essa colisão, gente? Vamos lá, essa colisão de direitos fundamentais, nós resolvemos através da técnica de ponderação. Essa técnica de ponderação do nosso famoso Alexi, né? Do nosso querido Alexi. Quem nunca, né? Leu aquele livrinho do Alexi, aquele livro perfeito. Então, a gente usa a técnica da ponderação e o que a gente faz? Essa técnica é um recurso utilizado e através desse recurso nós vamos analisar os fatos que estão nesse caso concreto, todas as minúcias desse caso, para que a gente chegue a uma conclusão de qual direito deve prevalecer, certo? Essa técnica da ponderação de valores, ela foi criada pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1958 para resolver um caso chamado caso Lutz. E ele é um recurso colocado à disposição do intérprete, para que ele avalie as condições fáticas e jurídicas de um caso, para que assim o intérprete entenda o que deve prevalecer, qual bem constitucional, qual direito fundamental deve prevalecer. Essa técnica decisória ela é aplicada em casos difíceis, em casos de tensão. No caso, nosso caso é um caso de tensão, né? Um caso que envolve vida privada e direitos coletivos. Por óbvio, é um caso de tensão. O individual e o coletivo, que vai se sobrepor
A gente sempre pensa que vai se sobrepor o coletivo, né? A gente aprendeu dessa forma. Então, através dessa ponderação também, a gente realiza um dever de proporcionalidade. E nesse dever de proporcionalidade, a gente vai balancear, só pesar bens, valores, interesses, direitos, para saber o que deve prevalecer. E o que a gente deve considerar nesse dever de proporcionalidade? Vamos lá. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. O que seria essa adequação? A adequação está ligada ao fim visível, se aquele método ele né? E também a necessidade da medida. Aquela medida necessária não teria outra medida a ser utilizada de modo que não houvesse tanto prejuízo a determinado direito, e também a proporcionalidade a sentido estrito, para a gente entender o seguinte: o que a gente ganha e o que a gente perde ao final, quando a gente decide pelo direito àquele bem condicional que vai prevalecer. Então, a gente não deve esquecer desse dever de proporcionalidade que a gente deve considerar quando dá técnica de ponderação. E também, antes de qualquer coisa, a gente sempre deve tentar fazer o seguinte: acho que é uma harmonização entre direitos que se colidem. Tentar se realizar, né, essa concordância não der certo, dos direitos fundamentais, nós passamos à técnica da ponderação. E qual seria o raciocínio a seguir nessa técnica? Então, um raciocínio simples, né, para me fazer ser entendida, primeiro, a gente identifica os bens em conflito. Identificação dos bens em conflito, falado o conjunto de circunstâncias que envolvem um caso concreto. Após isso, a gente coloca no papel, eu não sei vocês, mas eu gosto de escrever no papel, tá, gente? O peso de cada direito fundamental em conflito. E após a gente ver, nós olharmos, né, o peso de cada direito fundamental em conflito, né, depois de muita dificuldade, a gente escolhe aquele direito que deve preponderar e chega a uma decisão. E no meio desse raciocínio, eu vejo que a gente tem três coisinhas. O caso, o que for, considerar que qualquer ação deve primar pelo respeito à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o cerne de tudo. Não se pode decidir algo sem que o respeito à dignidade da pessoa humana não esteja lá, presente. Senão, aquilo não tem validade. Pessoa humana. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Outra coisa, sempre levar em consideração as minúcias do caso concreto. Numa técnica de ponderação, não há fórmulas prontas. Técnica e levar em consideração aquelas minúcias do caso concreto. E também empregar o dever de proporcionalidade, que foi aquele que eu falei, que eu disse anteriormente, que ele fala sobre adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Quando eu respondi aquela pergunta, né? Nessa técnica de ponderação de direitos fundamentais, para a gente saber se o direito ao esquecimento vai prevalecer ou não, alguns critérios devem ser seguidos. Quando destaco uma coisa, eu trouxe 3 critérios para vocês. Complexo, conforme os critérios vão aparecer para que seja decidido o que deve prevalecer no caso concreto. Mas os critérios que ao meu ver, através dos meus estudos, que eu estudei alguns casos para trazer para vocês, os critérios nesses casos são o interesse público, o direito à memória e da liberdade de informação e a liberdade de informação. E o que eles estão todos unidos, tá, gente? Um envolve o outro. Assistir sem o outro. E no
analisa um critério e ele não persiste, os outros critérios já restam prejudicados. Então, o interesse público. O interesse público está relacionado a quê? A informação importante, aquela informação que vai trazer um benefício coletivo, um fato notório que está relacionado a momento histórico, político, social, econômico e religioso. Esse interesse público, como é que eu diria para me fazer entender? Ele é um interesse social, coletivo, popular, universal e geral. E ele tem que ser principalmente interesse público, vamos diferenciar interesse público de interesse do público, gente. Hum. O que a gente lê numa revista, uma fofoca de um artista. Isso é curiosidade, isso é interesse do público, isso não traz benefício nenhum. Então, o interesse do público não está relacionado com o direito ao esquecimento. O interesse público que eu falo aqui é aquele interesse que interfere na vida da gente, aquela informação que nós não podemos deixar de saber. Ele, para que ele prevaleça e o direito ao esquecimento não prevaleça. Ele tem que ser atual. A informação da minha vida. Informação que nesse momento presente é público. Informação que envolva algum relacionado à identidade de uma nação, à história de uma nação, um fato que não pode ser recortado, para que a gente não olhe a vida através de recortes. E esse interesse público está relacionado também com a questão da divulgação da informação. Essa informação tem que ser e mesmo divulgada no passado e ela tenha encontrado a sua finalidade, ela tem que ter uma finalidade agora, certo? Porque se essa informação foi divulgada no passado, ela atingiu sua finalidade e o transcurso do tempo fez ela perder a importância, a informação ser divulgada agora. Eu vejo que o direito ao esquecimento também está muito relacionado com a lógica, né? Então, e outra coisa relacionada ao interesse público, tempo, gente. O tempo ele faz uma informação perder o sentido, a ação permanecer na memória coletiva ou não. Então, se aquela minha memória individual, com o transcurso do tempo, não faz mais sentido nenhum para uma memória coletiva, não tem interesse público. Então, coisa muito importante para a gente analisar no direito ao esquecimento. Então, interesse público tem com informação passada, presente, e que mesmo que ela tenha atingido a sua finalidade no passado, ela ainda tem importância agora, ela ainda tem finalidade agora. E o tempo não pode fazer com que essa informação fique com sentido. Coisa muito importante, outro critério é o direito à memória. Quando eu falo em direito à memória, eu me reporto automaticamente à história. Porque o que seria esse direito à memória? Alguma informação, como eu já falei anteriormente, que ela está relacionada com a história de um povo. Foi uma coisa muito ruim. Os próprios alemães, eles têm vergonha daquilo. Mas não se pode esquecer aquilo. Que participaram daquilo. Porque aquilo ali, por mais que seja uma coisa ruim, mas aquilo ali é um fato histórico. Aquilo faz parte da história da Alemanha. Então, quem participou daquilo, seja de qual forma for, não pode invocar o direito ao esquecimento em relação àquilo. Da história de um povo, da identidade. Então, qualquer informação que ela tenha um cunho histórico e social, jamais em relação a ela pode ser invocado o direito ao esquecimento. No direito à memória, eu passo a questão da liberdade de informação e de expressão. Esses direitos, eles colidem com o direito ao esquecimento. Eu sei,
Mas a questão que eu coloco aqui em relação aos critérios para ser avaliados são alguns elementos que eles têm que estar inseridos dentro dessa liberdade de expressão e informação para que eu até considero que esses critérios sejam um regramento para a liberdade de informação e de expressão. Se existe e exatidão nessa informação, não tem por que colocar essa informação a público. Se essa informação ela é verídica, gente, ações verídicas, existe um interesse público presente na divulgação dessa informação, pertinência na divulgação dela e se não há abuso quando da divulgação dessa informação. Então, a gente vê o caso concreto e vai colocando cada uma dessas regrinhas relacionadas à liberdade de informação e para a gente saber qual informação deve prevalecer. Então, são melhores entendidas quando nós trazemos um caso concreto. Então, eu trouxe 2 casos concretos para vocês. Um da União Europeia e um do Brasil. O da União Europeia é o caso do Mário Gonzalez, que foi julgado no Tribunal da União Europeia em 2014. E ele tem direito ao esquecimento. O que seria esse caso? É um caso simples. Esse é um caso simples, eu vejo. Mas ele tinha... E em asta pública para que ele pudesse pagar essa dívida. Só que o que foi que aconteceu? Como o imóvel precisou ir, né, o nome dele saiu no jornal como um devedor. Nos que ele quitou essa dívida, ao colocar o nome dele no Google, o famoso Google, o link ainda é essa situação, e o nome dele estava lá como devedor. Para ele, e ele se incomodou com aquilo. Então, a justiça pediu em relação ao direito ao esquecimento, desindexação. Então, ele ganhou essa ação, apareceu no jornal, mas hoje, quando você coloca o nome de Mário Gonzalez no Google, não aparece mais essa situação que ele já foi devedor. E o que o tribunal ele considerou para dar essa vitória a Mário Gonzalez nessa ação? O fato de Mário Gonzalez ter sido um devedor no passado. De interesse público. É uma memória individual que não diz respeito ao coletivo. O domínio público não está relacionado a um processo administrativo, judicial, nada. Naquele momento, aquela informação era importante. Lembra do que eu falei da pertinência da divulgação da informação? Naquele momento, aquela informação atingiu a finalidade. Hoje não tem porquê mais isso constar na internet. Então, não tem mais o interesse público atual, a informação atingiu sua finalidade. E outra, saber que alguém foi devedor no passado, nenhuma sociedade. Também nada com direito à memória e não prejudica o direito à informação. Então, o tribunal fazendo essa ponderação entre a vida privada dele, né, o direito à intimidade e também a informação, entendeu que o deveria prevalecer nesse caso seria o direito ao esquecimento invocado por Mário Gonzalez. Engraçado nesse caso é que ele foi ao tribunal para que o nome dele não ficasse na internet. E hoje todo mundo sabe que é Mário Gonzalez, porque o caso dele é considerado um parâmetro sobre o direito ao esquecimento. Então, o tiro dele saiu pela culatra, né? Era melhor ele ter acionado a justiça. Ele ficou famoso. E eu trago, né, o caso da chacina da Candelária,
que é um julgado do STJ, né, que teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão. A chacina da Candelária, todo mundo sabe, né, a respeito desse caso da chacina da Candelária, e o que foi que aconteceu? Um cidadão, ele foi acusado de participar da chacina, e ele foi absolvido. Uma linha direta da Globo quis falar sobre a chacina da Candelária e procurou ele para dar um depoimento. Só que o cidadão estava levando uma vida tranquila e estava tentando reconstruir a vida dele. A Globo procurou ele para dar um depoimento e ele se negou. Citou o nome dele no programa. O que foi que aconteceu? Ele teve que se mudar. Ele começou de morte e ele também. Então, uma vida que aparentemente estava reconstruída, ou aquele cidadão estava tentando reconstruir, ele voltou a estaca zero. Então, ele acionou a justiça, esses fatos que eu falei para vocês. Então, a chacina da Candelária é um fato histórico, sim, é sido mundialmente. E ele falou da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente, dada pelo nosso país. Então, foi conhecido mundialmente. Entretanto, absolvido, queria ter. Saber daquele fato que aconteceu, daquele caso ruim, infelizmente, tudo porque é um fato histórico, mas o nome dele não precisaria ser citado. Então, o STJ entendeu dessa forma, que queria contar, né, o caso da chacina da Candelária sem citar o nome dele. Então, nesse caso, haveria uma concordância. Vamos lá, haveria uma concordância entre direitos fundamentais. A liberdade de informação estaria protegida e o direito dele. Precisavam ter ocorrido da forma que foi, né? Então, assim, mas enfim, ele ganhou a ação e desse caso a gente pode tirar duas lições. Uns casos podem ser contados sem que haja a exposição da pessoa, de um fato passado que ocorreu na vida da pessoa. E aquela pessoa que era anônima, antes de determinado evento, se ela pretende esquecer aquela situação para voltar ao anonimato, isso pode ser amparado. E que também a liberdade de expressão, ela pode ser respeitada a depender do caso. Nós podemos contar uma história sem envolver o nome daquela pessoa que participou daquilo. Verdade. Olha só que interessante. E aí nós protegemos todos os direitos fundamentais. Todos os casos concretos que eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei falar de forma mais simples possível, eu passo a conclusão. Direito ao esquecimento, eu até acho agora que é uma coisa difícil de ser concluída, porque como concluir, se ele é um se ele é concedido a uma pessoa, certo? Que é posto ao intérprete, ao juiz. Muito tênue entre os direitos fundamentais, os casos de direito ao esquecimento, a gente tem que ter muita cautela, porque a pessoa individual e essa situação, então somente aquelas minúcias do caso concreto vão fazer que nós entendamos decidir aquilo.
juízo de ponderação, que aí nesse juízo nós vamos elencar os bens, os, os direitos, os interesses, para a gente proteger o homem individual e, e também a coletividade. Enfim, e assim, seguindo alguns parâmetros, eu acho que os parâmetros são necessários porque eles servem, porque o interesse individual, o direito à memória e aquelas regrinhas a ser seguidas quando o direito à informação e o intérprete. Eu me senti aqui no direito de trazer somente três para vocês, para também não falar muito, mas eu acho que esses parâmetros devem ser seguidos. Fácil seria a palavra? Não, porque uma ponderação é sempre complicada, porque ela envolve casos de tensão. E o passado dela não venham à tona, porque cada pessoa, todo mundo tem as suas memórias. Elas, ok. Se eu quero que o coletivo saiba, ok. Mas sem prejudicar o direito do outro, claro. Mas assim, o fato de eu querer esquecer determinada memória individual não significa dizer que eu queira reescrever a minha história ou fazer recortes da minha vida para que eu demonstre para o outro só uma vida perfeita. Tá? Assim, quando incrível que pareça, saiu no site do STF hoje, 30 de setembro. Eu estava até comentando com a Olha, Gabi que o STF ia julgar, em sede de repercussão geral, um recurso extraordinário acerca do direito ao esquecimento. Com essa questão, né? Essa questão do direito ao esquecimento. O relator desse recurso é o ministro Dias Toffoli e que o STF vai julgar, ele tem origem no julgamento do STJ, que tratou daquele caso da Ida Cury, um caso muito antigo, muito antigo. A Gabi estava até conversando comigo o que seria esse Cury. A Ida Cury, ela foi assassinada de uma forma brutal, foi um feminicídio, o dela foi histórico e, né, quis contar esse caso da Ida Cury e a família acionou a justiça porque dizia que no momento acolheu, ele não é o nome dela. E a família entendeu isso como se fosse a ser trilhado em relação ao direito ao esquecimento, violabilidade à vida privada e à honra e à imagem, e informação e de expressão. Porque a grande preocupação do STF é o seguinte: o de expressão. Porque muita gente ainda vê o direito ao esquecimento como uma do ministro
o direito ao esquecimento de delírios de memória. Achei sensacional essa conhecimento, delírios de memória. Calma, gente, não é assim. E também ele colocou no julgado dele que algumas direito ao esquecimento para algumas coisas ilícitas ou esquecidos crimes, pessoas fizeram isso, fizeram antigamente. Calma, não é assim. É só uma pessoa individual que quer que uma memória dela individual não venha ao coletivo, porque ela quer manter uma imagem social. Todo mundo se preocupa com a sua imagem que tem perante a sociedade. A gente não pode. Nós queremos ser bem vistos. Uma boa relação social, uma boa relação no nosso emprego. Nada a ver com reescrever a sua história. Então, assim, a decisão desse julgado, às 14 horas, e assim, é um caminho a ser trilhado para que esses novos casos que venham aí sejam resolvidos com mais facilidade. Eu espero ter me dado por entendida e eu vou aqui deixar só um recadinho para vocês que eu estava falando com a Gabi. Nessa nova era da informação, cuidado com o que vocês colocam na internet. O direito ao esquecimento, ele é invocado, mas ele não é uma coisa fácil de ser decidida. E a internet é aquela memória imperdoável, que ela facilmente recupera o passado. O STF vai julgar, vai deixar um caminho a ser trilhado, mas a gente tem que pensar muito no que a gente coloca hoje nas redes sociais, porque o passado está lá, mas a gente não sabe o que volta. Então, vamos ter cuidado no que a gente coloca na internet. Isso, nessa era de hiperinformação, com a pandemia, a velocidade das informações ficaram, nossa, cada vez maiores. Nós estamos cada vez mais dependentes das redes sociais, de tudo. Imagina daqui a 3 anos o direito ao esquecimento sendo invocado nessa época da pandemia. Nossa, não quero nem pensar. Eu espero ter me feito por entendida e eu tô aqui para conversar com vocês. Minha amiga Larissa, como eu já tinha falado para você, você apenas corroborou a certeza que eu tenho. Você é uma excelente professora, é nata, você tem muita didática, profundidade. Pessoal, eu estou lendo aqui os comentários e eu queria colocar um joinha embaixo de todos eles. Também concordo, a explanação da professora Larissa foi fantástica, foi didática, foi clara, foi elucidativa. Eu tive uma aula e estou muito feliz e honrada, fui muito feliz. Apesar de no começo a gente ter migrado do Face para o Insta, eu acho que a galera seguiu a gente, porque quando a pessoa tem que falar aquilo que está no coração, a pessoa não importa, pode ir para um lado, pode ir para o outro, que vai falar e vai falar muito bem. Falou com o coração, só tenho a agradecer. Larissa, você é fantástica. Foi uma live maravilhosa. Está convidada para várias outras. Vamos só marcar, porque foi muito bacana. E eu fico muito feliz quando eu leio os comentários e vejo que o pessoal gostou, que o pessoal, sabe, compreendeu, que é esse o nosso intuito aqui, de chamar pessoas que são proficientes naquilo que estão aqui dispostos a falar, que falam com o coração, que falam realmente com amor, pulsa aquela matéria. É isso que eu senti nessa live de hoje, eu senti pulsar todo esse conhecimento. Muito obrigada, minha amiga. Não, eu que agradeço a oportunidade, apesar de toda a emoção no começo. Que emoção, Gabi, meu Deus, o que foi essa emoção? Gente, tá indo, né? Mas agradeço a oportunidade, estou muito feliz por ter dado tudo certo, pela oportunidade, sabe que eu te adoro. Não, nem te mencionei como doutora Gabriela, por causa da nossa proximidade, já foi Gabi, por causa da intimidade. Eu espero ter me feito para todo mundo que nos assistiu, porque é feito para a sociedade. Então, quando nós do direito falamos, nós devemos falar de forma a alcançar o todo.
Não falar só para o nosso povo, falar para o todo. E o direito ao esquecimento é um direito que ele é um interesse de todos nós. Interesse de forma mais didática possível. Que eu acho que a didática é muito importante. Falar com palavras simples, um bate-papo bem contigo e com todo mundo que tá aí me vendo. Obrigada. Bacana. Obrigada, obrigada. Verdade, Paulo. Nunca vou esquecer dessa live. Eu também. Foi fantástica. Foi maravilhosa. Pessoal, muito obrigada. Larissa, muito obrigada. Eu vou deixar alguns os minutos finais para você dar o desfecho. O que você acha do panorama daqui para frente com relação a essa nova lei com direito de esquecimento, só para a gente fechar. Você acha que as pessoas elas vão se conscientizar, já que você falou, não posta as coisas lá na frente. Você acha que as pessoas elas estão mais conscientes ou não? As pessoas elas estão deixando correr e acham que lá na frente não vai ter problema? Da consciência do coletivo. Mas eu sinto que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas postam nas redes sociais, com as opiniões que elas colocam. E essa nova lei, com essa nova tendência de proteção ao direito de personalidade, uma lei que no seu artigo 2º ela fala de tantos princípios nessa era da internet. Eu não sei se as pessoas estão mais conscientes, porque falar do coletivo eu seria um pouco atrevida. Mas o que eu vejo é que o direito à privacidade, os direitos individuais, eles estão mais protegidos. Até porque a dignidade da pessoa humana é um princípio, um direito, o que ela permeia tudo. Ela permeia tudo. Tudo que a gente estuda no direito está relacionado à dignidade da pessoa humana. Se ela não estiver lá, não é válido. Então, assim, falar do coletivo eu sou atrevida, mas eu me arrisco a dizer que essa nova lei geral que chegou tratando sobre o regulamento de dados, eu vejo uma tendência protetiva. Eu não vou dizer que eu estou pagando para ver, não. Eu estou dizendo que eu acerto. E eu estou confiante nesse julgamento do STF que chega para caminho para a gente seguir para resolver melhor essas questões. Com certeza. Muito obrigada. 20 segundos faltantes. Eu vou reproduzir o que os amigos falaram ali. Thaísa, só não vale o direito ao esquecimento essa live. Verdade, inesquecível. Um beijão, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Sensacional. Obrigada. Tchau. Sensacional. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Larissa. E...